Olá você, seja muito bem-vindo, esse é o nosso Dialogando. Hoje vamos falar sobre cidadania e direitos humanos. Ao meu lado está o César Augusto, ele é mestrando em Educação pela Universidade Federal de Alagoas e vai conversar hoje conosco. César, qual é a relação entre cidadania e direitos humanos? Para a gente pensar a ideia de cidadania, é fundamental que a gente tenha estabelecido algumas condições básicas, que são os direitos humanos. Só que quando a gente pensa aí do ponto de vista da história, os direitos humanos, ele vai ser um documento que vai percorrer talvez mais rápido do que a cidadania. Até porque a cidadania ela é processual, né? A cidadania ela não está acabada, como por exemplo o documento dos direitos humanos está. Por mais que ele passe aí por diversas revisões. Então, por que eles dois precisam dar juntos? A gente não pode pensar direitos humanos desvinculado das ideias de direitos sociais, civis e políticos. Até porque esses são fundamentais para a gente pensar a própria ideia de cidadania e a própria ideia de direitos humanos. Então, eles estão sempre juntos, um completa o outro. Ô César, eu gostaria de perguntar para você, por exemplo, o que é a cidadania? É um conceito em que ele está dividido em três partes. Um dos teóricos mais importantes que vai estudar o conceito de cidadania é o Marshall, lá na Europa. E ele vai perceber que o contexto de cidadania acontece em três fases. A primeira delas é o direito civil, depois o direito político e depois o direito social. Geralmente aí com a distância de um século para cada na consolidação. Então começa no século XVIII, XIX e no século XX a gente tem os direitos sociais. Os direitos civis, a gente está falando ali basicamente sobre os direitos básicos de uma pessoa que mora em uma determinada região. Por exemplo, o direito à propriedade, o acesso à justiça e por aí vai. Então, depois a gente tem os direitos políticos, que diz respeito principalmente ao direito de votar e ser votado, e também o de agir publicamente. Né? Você ocupar espaços públicos e reivindicar, utilizar a política como um instrumento de transformação social. Logo depois a gente tem aí a consolidação dos direitos sociais. Esses direitos sociais diz respeito, na verdade, a um reconhecimento de que existem desigualdades em sua larga escala na sociedade que precisam ser resolvidos de alguma forma. Então, os direitos sociais ele está relacionado, basicamente, a uma política mais de compensação ou uma política de reconhecimento de algumas demandas sociais. Então, aí inclui a seguridade previdencial para as pessoas que estão se aposentando, o seguro no trabalho, né, a estabilidade do trabalho e além de outros direitos básicos como a educação pública de qualidade. César, mas também temos a cidadania formal e a cidadania real. Qual é a diferença entre esses dois conceitos? Então, a cidadania ela vai se consolidar dentro da filosofia liberal. Né? E a filosofia liberal ela pensa muito no campo da universalização de determinadas ideias. Isso vai influenciar também a cidadania. Então, a partir do momento em que eu digo que todo mundo é igual perante a lei, no papel, na lei, formalmente, isso vai estar garantido. Mas do ponto de vista real, da vida cotidiana, isso não se exemplifica bem. Isso não aparece de forma muito clara para as pessoas. Principalmente se a gente pensar a ideia de que cada pessoa tem acesso a uma justiça diferente, né? Aquele que consegue pagar bons advogados tem acesso a um tipo de justiça diferente daquele que depende da defensoria pública ou enfim, de outros recursos. Ou seja, você compreender que a cidadania formal ela coloca todos como sendo iguais perante a lei. Ela formaliza. Mas na realidade as coisas acabam sendo um pouco diferentes, né? Tem um cientista político chamado Vanderlei Guilherme dos Santos e ele diz um conceito chamado cidadania regulada pelo Estado. Ele vai dizer que esse tipo de cidadania se caracteriza muito aqui no Brasil. O que você pode dizer sobre esse conceito de cidadania regulada pelo Estado? Aí já vai vir de um movimento de crítica ao Marshall que estava formando as teorias lá na Europa. Como ele percebia a cidadania como um processo gradual de acumulação de direitos, né? Ou seja, eu vou conquistando mais direitos e eles vão entrando na conta, no contexto brasileiro, não. A própria constituição da nossa cidadania ela vai ser bastante problemática, porque não há um reconhecimento formal de todos os brasileiros, né?
Os analfabetos, as mulheres, as crianças e mais jovens, eles eram geralmente excluídos de uma política, por exemplo, desde o Império, uma política censitária, daquele que quem tinha mais tinha acesso a direitos, né? Então, no Brasil, o que vai perceber a partir da análise do Vanderlei é que nos períodos autoritários, mais autoritários, contraditoriamente, né, os brasileiros conquistaram direitos sociais. Então, no momento em que eles tinham os direitos políticos e civis regulados pelo Estado, os direitos sociais a eles eram garantidos como uma concessão, né, como uma coisa dada. Então, a própria consolidação das leis trabalhistas vai se dar nesse contexto, apesar de ela ser produto também da força dos trabalhadores, né? Mas ela vai ser dada como se fosse uma concessão. César, eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação aqui, a disponibilidade de tempo para ter conversado conosco, e uma indicação de um livro para quem quer entender mais a questão da cidadania, que tudo aquilo que a gente discutiu neste vídeo aqui de hoje. Então, para início de leitura, eu acho que é fundamental ler um livro da coleção Primeiros Passos, O que é Cidadania. Eu acho que é um livro que traz um panorama geral para a gente poder entender um pouco qual é o contexto dessa palavra, né? E até que ponto ela se modificou ao longo da história. Porque a gente fala de cidadania aí desde a formação da polis, né? Então, é muito importante a gente entender a construção e a transformação desse conceito até os dias de hoje. Olá, galera! Tudo bem? Bom, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos, tá ok? Se vocês querem ter outras informações sobre sociologia, acesse agora o site www.cafecomsociologia.com. Até logo e tchau, tchau!